Gênesis capítulo 37, nós vamos ler os versículos 5 e depois o 8, tá? Gênesis 37, versículos 5 e 8. Ó, tá aí na tela. Diz assim: certa noite, teve José, o que ele teve? O que ele teve? E quando contou a seus irmãos, eles o quê? Você vai entender porque eu estou reforçando esse detalhe. O odiaram ainda mais. Então já estavam odiando. Agora, vamos no versículo de número 8. Tá aí. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? Deus vai colocar a tua vitória na boca de quem tem inveja de você. Não, eu acho que 3 receberam, eu vou falar de novo. Deus vai colocar a tua vitória na boca de quem está te invejando. Eles falaram: você pensa que vai governar sobre nós? Mas era isso mesmo que ia acontecer. Pensa mesmo que nos governará? E o que está escrito aí? Por causa do quê? Agora, Gênesis 49, versículo 22. Gênesis 49, verso 22, está aí. José é o que está escrito aí? Árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Queridos, a minha palavra nessa noite, de maneira breve, é sonhe grande. Levante a tua mão e diga assim: eu. Diga mais forte, diga eu vou sonhar grande. Deixa eu começar te dizendo o seguinte: sempre que você quer prosperar, você vai incomodar alguém. Vamos de novo? Sempre que você quer prosperar, você vai incomodar alguém. Ninguém atira pedra em árvores que não tem o quê? Perceba um detalhe, e eu gosto de pegar o detalhe, porque no detalhe está a revelação. A revelação está nos detalhes. Gênesis 37 tem algo que não é por acaso. Não existe coincidência, existe propósito. Eu peguei 2 versículos e você vai observar neles que no mesmo versículo que tem a palavra sonho, tem a palavra ódio. Se você olhar no versículo de número 5 e depois você olha no versículo 8, quando tem a palavra sonho, tem a palavra ódio. Sempre que você sonhar, você vai ser odiado por alguém. Dessa hora a gente não dá amém, né? Jesus ele vai dizer em João no capítulo 15, no versículo 19, João 15, 19, ele vai dizer assim: o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. E é interessante, e eu queria falar um pouquinho da história de José, e é bom a gente falar de José, porque eu creio que a maioria conhece a história, mas eu quero trazer algumas revelações que Deus falou ao meu coração, porque nos últimos dias, Deus vem falando comigo sobre José, e eu quero te entregar essa palavra hoje. É interessante, porque vocês sabem que José, ele, antes de virar governador no Egito, ele estava na prisão. Deixa eu falar isso aqui para alguém. Um dia, José acordou preso e foi dormir governador. Um dia, José acordou presidiário e de presidiário, no mesmo dia, ele virou o 2º homem mais importante da terra. Deixa eu falar para alguém aqui, Deus pode mudar a tua vida em 24 horas. Deus pode mudar a tua vida em 24 horas. E é interessante, por que ele saiu da prisão? Ele saiu da prisão, pastor Luiz, por causa que ele tinha um dom. O que vai mudar a tua vida é o teu dom. O que vai te prosperar é o teu dom. O que vai mudar a tua história é o teu dom. Qual era o dom que ele tinha? Ele tinha um dom de revelar sonhos. Ele tinha um dom de interpretar. E por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante. Quando você encontra o poder do teu dom, você sai da prisão. Lógico que aqui ninguém está preso, fisicamente falando, carnalmente.
Mas talvez tenha alguém aqui que entrou aqui hoje numa prisão do desespero, numa prisão de ansiedade, numa prisão, numa dependência de remédios. O teu dom vai te tirar da prisão do desespero. E é interessante, porque eu quero pegar alguns aspectos que talvez você não tenha ainda enxergado e pensado na história de José. Eu começo dizendo o seguinte: José tinha um dom que eu falei de revelar o quê? Sonhos. Levante a tua mão e diga assim: eu tenho um dom. Amém. Quem crê que tem um dom aqui, diga amém. Deixa eu te falar uma coisa. O dom que Deus te deu não é para você, é para alguém. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Presta atenção nisso, você não pode perder agora. Por que eu falei que o teu dom não é para você, o teu dom é para alguém? Porque você perceba que no detalhe, vamos dizer assim, José não conseguiu revelar o seu próprio sonho. Ele teve 2 sonhos. O sonho do trigo, que o trigo dele ficava em pé e os outros trigos se curvavam. E ele teve o sonho das estrelas, do sol e da lua, também se curvando diante dele. Mas ele não sabia exatamente aquilo que significava. Parecia que era alguma coisa grande, alguma coisa de liderança, alguma coisa de autoridade. Até os irmãos dele falaram: será que você vai ser rei sobre nós? Algo do tipo. Mas no detalhe ele não conseguiu revelar. Você percebe uma coisa? José não conseguiu revelar no detalhe o sonho dele. Ele só conseguiu revelar no detalhe o sonho do outro. No de Faraó, ele revelou no detalhe. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 anos de prosperidade, de abundância, 7 anos de escassez. Quando o copeiro e o padeiro contaram o sonho na prisão, Gênesis 40, ele revelou certinho. Ele falou para o padeiro: você vai morrer amanhã. Ele falou para o copeiro: você vai voltar diante de Faraó. Por que ele não conseguiu revelar no detalhe o sonho dele e só conseguiu revelar no detalhe o sonho dos outros? Porque o dom não é para mim, o dom é para servir. O dom não é para mim, o dom é para o outro. E é interessante, deixa eu explicar algo. Eu creio, você terá o melhor final de ano da história da tua vida. Tem 2 formas de você viver. Uma, nada é um milagre. Outra, tudo é um milagre. Sabe o que eu pensei? Quando o presbítero estava dando aqui os anúncios, os recados, eu pensei, falei: meu Deus, o culto do aniversário da igreja foi marcado para dia 30. Eu falei: essa data é muito especial. Porque quando a gente romper, pastor, nós vamos ter apenas 3 meses para terminar o ano. Deus vai te dar o melhor final de ano da história da tua vida. O Senhor está me falando de pessoas aqui que você teve um início de ano difícil. Mas eu quero te dar uma palavra de Deus nessa noite. O que você enfrenta no início, você triunfa no final. Eu vou falar de novo. O que você enfrenta no início, você vence no fim. Olha que interessante. O diabo age nos começos. Satanás quis matar Jesus quando? Quando ele era um bebê. Quando o diabo quis matar Moisés? Quando ele era um bebê. E inclusive a obra começou na vida de Moisés. Não vou nem entrar nesse assunto para não fugir do meu assunto. Com 3 meses. E no culto aqui no aniversário da igreja vão faltar 3 meses para terminar o teu ano. E por que eu estou dizendo isso? Que o que você enfrenta no início, você triunfa no final. Presta atenção agora. Em Apocalipse 1:8, João ele vai dizer que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Ele começa e ele termina. Olha que interessante. Sempre no teu começo, Deus vai mostrar o teu fim. Vou dizer de novo para você guardar. No teu início, Deus vai mostrar o teu final. Você vai dizer: como assim? Não é interessante que José teve o sonho no começo, com 17 anos, do que ele ia viver no final da sua vida? Por que Deus mostrou no começo, com 17 anos, algo que só ia começar a se concretizar quando ele tivesse 30 anos? Porque Deus mostra no início o fim. Por que Deus mostra no início o fim? Filipenses 3,14, Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo. Em 1 Coríntios 9,26, Paulo também vai dizer: eu corro, mas eu não corro sem uma meta. Pega isso daqui.
Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E é interessante porque, vamos lá, eu li Gênesis 49, 22. Eu não sei se presbítero tem como colocar o Gênesis 49, 22 de novo aí, na tela? Aí, pronto, ó. Meu Deus, aqui a gente pensa, o negócio acontece, ó. O que está escrito aí? José é o quê? Presta atenção nessa revelação. Isso aqui talvez você nunca ouviu. José é uma árvore. Levanta a tua mão e diga assim: eu sou uma árvore. Várias vezes a Bíblia nos compara a uma árvore. Salmo 1, Jeremias 17. Não dá tempo de falar tudo hoje. Mas uma árvore, como é que ela começa? Quem falou? Como é que o irmão chama? Antônio Carlos. Antônio Carlos matou. Uma árvore começa por uma o quê? Por uma semente. Uma semente você joga onde? Ou seja, uma semente você joga para baixo. Uma semente você joga para baixo, para depois de um tempo ela virar árvore e ela subir para onde? Para cima. Se José é uma árvore começa por uma semente. Ou seja, uma semente você joga onde? Na terra. E você joga para baixo. E para baixo da terra. Porque se ela ficar na superfície, ela não vai vingar. Não é interessante que em Gênesis 37, o primeiro lugar onde José foi jogado, aonde foi? Numa cova, num fundo de poço. Alguém pensou que era o fim, mas só era uma semente sendo plantada. Só era uma semente sendo jogada na terra. Por quê? Presta atenção. Se você, eu quero ter um pé de laranja, você vai semear uma semente do quê? Laranja. Por quê? Plantar significa descer. Semear significa descer. Mas com Deus é assim. Primeiro é semente para depois ser árvore. Primeiro você desce para depois você subir. Com Deus é assim. Primeiro você é humilhado para depois você ser honrado. Primeiro você desce e depois ele te levanta. Por quê? Por que eu falei que para você ter um pé de laranja, você tem que semear uma semente de laranja? Porque, guarde isso, toda semente é um pedaço do futuro. A semente já está mostrando o que você vai viver. Por isso que José não podia parar. Eu vim te dar uma palavra: você não vai parar. Você não vai parar. Deixa eu te dar uma palavra. Deus não te autorizou a parar. Quem te autorizou a parar? Deus não te autorizou a desistir. Eu vim aqui falar para alguém, porque olha que interessante. Tem gente que olhou para você, eu vou ter que falar isso aqui. Tem gente que olhou para você e você não ouviu, mas falou assim: esse aí já era. Dali não sai mais nada. E esse aí acabou. E esse aí não espera mais nada, esse aí morreu. Esse aí é o fim. Esse aí já era. Porque os irmãos falaram para o pai de José, Jacó, que José tinha o quê? Que José tinha o quê? Não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Eu vou dizer de novo: não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, onde o diabo colocou um ponto final, Deus coloca uma vírgula e ele continua escrevendo a história dele na tua vida. Pode aplaudir, mas se for aplaudir, aplauda bem forte. Já coloca um glória a Deus nessa palma junto. Troca o luto pela luta. Troca o luto pela luta. Pega o que queria te matar e faz isso um motivo para não parar. Sabe por que eu estou falando de José? Eu estava pensando o seguinte: em alguma fase da nossa vida a gente parece com José. Porque a gente tem que pegar a verdade da palavra e fazer a verdade da palavra a verdade da nossa vida. Se colocar no lugar. Algumas vezes a fase da nossa vida é a fase de sonhar.
a gente parece com José. Tem uma fase também da nossa vida que a gente se sente assim, eu estou no buraco, eu estou numa cova, eu estou no fundo de poço, a gente parece com José. Tem uma fase da nossa vida que a gente inclusive é traído, a gente se parece com José. Tem uma fase da nossa vida que irmãos se levantam contra nós, a gente se parece com José. Tem uma fase da nossa vida que parece que estão nos vendendo, a gente se parece com José. Tem uma fase da nossa vida que parece que a gente está preso, a gente se parece com José. Mas vai chegar a fase da tua vida que você vai governar e você vai se parecer com José também. Porque a vida de um homem, ela é dividida em antes do sonho e depois do sonho. Por que sonhar grande? Presta atenção. O sonho é a semente da realização. Vou de novo. O sonho é a semente da realização. Sonhe grande, mas com humildade para começar pequeno. Sonhe grande com humildade para começar pequeno. Por quê? Por que José não parou? Por que ele venceu o poço? Por que ele venceu tudo? Porque o tamanho da tua força está no tamanho do teu sonho. Tem gente que vê aqui nesse culto, você vê, vai um convidado lá, eu vou lá. Mas que você desistiu de sonhar. Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista dos teus sonhos. Quem desiste de sonhar, desiste de viver. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você só chega onde o teu sonho chega. Aí você pode dizer, mas pastor, não está fácil. É que quanto maior é o sonho, maior é o preço que você paga por ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem sonhos. Você percebe que você está envelhecendo quando as tuas lembranças se tornam maiores do que os seus sonhos. Deixa eu te dar uma palavra hoje. A lembrança do que você já viveu não pode ser maior do que a expectativa daquilo que você vai viver. Em Provérbios 23:18, em Provérbios 24:14 vai dizer o seguinte: haverá bom futuro e a tua esperança no Senhor não vai ser envergonhada e frustrada. Levante a tua mão e profetiza isso, diga assim: haverá bom futuro. Diga isso mais uma vez. Não é interessante? Gênesis 37:19. Gênesis 37:19. Os irmãos de José olhavam para ele e diziam até em tom de zombaria: lá vem o tal sonhador. Não é interessante essa palavra? Sonhador, termina com dor. Transformador, termina com dor. Vendedor, termina com dor. O sonho é o maior anestésico contra as dores da vida. Deixa eu te falar 3 marcas de um sonhador. A primeira, mudança geográfica. Vira para a pessoa que está do teu lado, olha para ela, dá um sorriso para ela. Tem alguns que ainda não sorriram. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus vai te mudar de lugar. Fala para o do outro lado. Fala para mim, pode falar para mim. O NT, Deus vai te mudar de lugar. Tem gente, pode aplaudir. Amém. Mas aplaude mesmo. Deus vai te mudar de lugar. Tem gente que está aqui que Deus vai mudar o teu CEP até o final do ano. Tem gente que está aqui que Deus vai te mudar de trabalho. Que Deus vai te mudar de posição lá no teu trabalho. Presta atenção. É impossível um sonhador ficar no mesmo lugar. Toda pessoa na palavra que sonhou, ou Deus deu um sonho, mudou de lugar. Abraão, sai da tua terra. Isaac saiu, prosperou na terra dos filisteus. Jacó saiu da casa dos seus pais. Sonho quer dizer mudança geográfica. Deus vai te mudar de posição. Isso aqui é sensacional. Porque o maior fracasso é você tentar fazer sucesso onde Deus não te colocou. A segunda marca: um sonhador não é lembrado pelo seu nome, ele é lembrado pelo seu propósito.
Quando a gente fala de José, a gente já pensa no quê? Sonho. Porque o sonhador não é lembrado pelo seu nome, ele é lembrado pelo seu propósito. E claro, se tem propósito, tem processo, porque é o processo que te leva ao propósito. O processo fere, eu sei, mas o propósito de Deus, ele te cura. Não importa se quem está do teu lado não está sonhando. Sonhar é acreditar no inacreditável. Sonhar é crer no impossível. Sonhar é ver o invisível. Alguém pode falar, mas como é que eu vou ver o invisível? Pela fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora presta atenção que eu quero te entregar uma revelação nesse ponto. Sabe quando o sonho acontece? Quando o céu e a terra se encaixam. Por isso que Jesus ele falou na oração do Pai Nosso assim: seja feita a tua vontade, Mateus 6:10, assim na terra como no céu. Não é interessante? O sonho acontece quando o céu e terra se encaixam. Guarda isso. O sonho acontece quando o céu e terra se encaixam. Não é interessante que José teve um sonho sobre o céu e outro sonho sobre a terra? Qual era o primeiro sonho? O trigo. O trigo nasce de onde? Da terra. O feixe dele ficando em pé e os outros feixes se dobrando. O primeiro sonho era da terra, o segundo era do céu. Sol, lua, estrela. Sol, lua e estrela fica onde? O sonho não pode ser só do céu. E o sonho não pode ser só da terra. Ele não pode ser só da terra porque eu preciso de uma intervenção de Deus. João 3:27. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. E o sonho também, ele não pode ficar só pensando no céu. Sabe por quê? Não espere uma resposta do céu. Não espere uma intervenção do céu enquanto Deus espera uma atitude da terra. Não espera uma resposta do céu se Deus está esperando um posicionamento da terra. E a terceira marca de um sonhador: ele transforma o seu ambiente. Levanta a tua mão e diga assim: eu vou levar transformação. Não é interessante? Sabe quando você vive o sonho? Você vive o sonho quando você vira o sonho. José ia ser governador. Diga assim comigo: eu vou governar. Mas sabe o que é interessante? Ele não governou só no dia que Faraó chamou ele. Onde ele estava, ele governava. Até na prisão ele governou. Porque quem nasce para governar, governa independente da geografia. Quem nasce para governar, governa independente de onde está. Quem nasceu para governar, governa independente do lugar. E sabe o que é interessante? Eu consigo entender. Porque o sonho de Faraó eram 7 vacas gordas e 7 vacas o quê? Consigo entender porque em Gênesis 39, José vai para a casa de Potifar. Ir para a casa de Potifar era aprender a governar com vaca gorda. Porque na casa de Potifar vai dizer que José prosperou ali. E eu consigo entender porque José foi para a prisão. Porque ficar na prisão era aprender a governar com vaca magra. Se na casa de Potifar eu aprendo a governar com vaca gorda, na prisão eu aprendo a governar com vaca magra. Deus vai te abençoar independente do cenário que você está. Não é o ambiente que te faz, é você que faz o ambiente. O teu futuro não é decidido pela tua condição, é definido pela tua decisão. E é interessante por quê? Começa um tempo de fertilidade na tua vida a partir dessa noite, domingo. José é uma árvore, Gênesis 49:22. E não é interessante também que José veio de uma mulher que inicialmente não conseguia ter filho? Lia dava filho a dar com rodo. Raquel não conseguia gerar. Mas não é que dela saíram os 2 principais, José e Benjamim. E de Benjamim, por exemplo, viria o primeiro rei de Israel, Saul, o maior rei, aquele que seria o primeiro rei de Israel e o maior de todos os apóstolos, o apóstolo Paulo.
José nasce do sonho de uma mulher que queria ter filho. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que o pai deu para ele uma túnica, porque o pai o amava. O pai o amava muito, e os irmãos o odiavam. Sabe por que tem gente que te odeia? Tem gente que te odeia porque você é muito amado. Hoje, o Senhor vai repreender toda inveja que queira se levantar contra a tua vida. Olha, interessante essa palavra inveja, porque do latim é invidere. Não, videre, ver. Sabe o que é inveja? É não ver, ou não querer ver. A luz de José deixava os seus irmãos cegos. A luz era muito grande. Ah, mas eu estou sendo perseguido. Se você não quer ser perseguido, não faça nada, não fale nada e não seja ninguém. Mas, eu quero te dar uma palavra. Não é interessante? Por que eu falei de mudança de geografia? Sabe por que eu falei de mudança de geografia? Não é interessante que aonde José chega, todo mundo começa a sonhar? Ele sonhava, ele era um sonhador. Ele chega na prisão, o copeiro começa a sonhar. O padeiro começa a sonhar. Nós acreditamos, estudando, que a prisão ficava perto de onde Faraó estava. Faraó começa a sonhar também. Porque aonde um sonhador chega, todos começam a sonhar. Eu quero declarar, hoje começa um tempo de sonhos de Deus na tua vida. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. É por isso que quem não tem sonho quer matar o sonho de alguém. Porque a comparação é a mãe da frustração. A comparação é o maior ladrão da alegria. É interessante, eles se invejam, sabe por quê? Muita gente quer ter o que você tem, pouca gente quer pagar o preço que você pagou. É interessante, né? É incrível isso. E até o pecado ele precisou vencer. Gênesis 39, ele precisa vencer o assédio da mulher de Potifar. Sabe por quê? Fugir da luta é covardia, mas fugir do pecado é ousadia. O pecado é a maior distração que o diabo quer colocar no meio do processo. Sabe por quê? Quem é de Jesus aqui, diga amém. Cristão não vive por prazer, cristão vive por princípio. Porque quando você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. É interessante, né? Até, de acordo com a lei da época, José, se ele tivesse assediado mesmo a mulher de Potifar, ele deveria ser morto, nem preso. Só que quem tem uma promessa de Deus não vai morrer sem viver ela. José está pronto para morrer, mas ele não está pronto para pecar. Ele está fora da casa do pai, mas o princípio da casa está nele. Os seus maiores milagres você não vai viver na igreja. Os seus maiores milagres você vai viver lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua rua. Você vai viver fora daqui. Você sai daqui, mas os princípios da casa vão estar dentro de você. Comece para o final. É interessante. Preciso te falar algumas coisas importantes. Ele tem o sonho. Ele está na prisão, antes de chegar lá diante de Faraó, Gênesis 40. Ele tem o sonho, está lá buscando viver o seu sonho. Dois homens sonham, o copeiro e o padeiro. Padeiro você sabe, padeiro faz o quê? Pão. E o copeiro, ele servia o quê? Normalmente vinho. Lembra de Neemias? O padeiro fazia o pão, o copeiro fazia o vinho. Não é interessante que os dois que sonharam representavam dois símbolos importantes para nós? O pão, o corpo, o sangue, o cálice, o vinho. Deixa eu te falar uma coisa. E aí ele tem a revelação do sonho. Padeiro, você vai morrer amanhã. O copeiro, você vai chegar diante de Faraó. Quando você chegar diante de Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele. Só que ele estava na prisão, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Para de reclamar de lugares que Deus te colocou.
Porque Deus se colocou lá para te colocar em conexões que precisam acontecer para o teu futuro, para o que Deus tem para a tua vida. E aí sabe o que é incrível? Tem gente aqui que foi esquecido, mas eu quero te falar, o milagre vai acontecer no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Porque olha, presta atenção nisso. Se o copeiro tivesse falado dele, de José, naquela hora Faraó não tinha tido sonho ainda. Talvez José ia ser um auxiliar de copeiro. Sabe quantos anos se passaram? O copeiro esqueceu dele? 2 anos. O que você não viveu nos últimos 2 anos, Deus está liberando na tua vida nessa noite. Não, eu acho que você não entendeu. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. O que você não viveu nos últimos 2 anos da tua vida, Deus está liberando na tua vida essa noite. O tempo de Deus só está forjando você. É isso. Ao total, ele tem o sonho com 17. Ele viveu o sonho com 30 anos. 13 anos depois, eu quero liberar uma palavra também. Deus vai fazer algo na tua vida tão grande que aos olhos das pessoas vai ser de repente. Presta atenção. Não vai ser do nada, vai ser de repente. Do nada é quando você não fez nada. Mas você se posicionou, você está aqui nessa noite. Posicionamento gera milagres. Posicionamento traz a vitória. Posicionamento reverte situações. Posicionamento faz a diferença. Posicionamento gera livramento. Você está aqui nessa noite, você é um vencedor. Não vai ser do nada, vai ser de repente. Atos 2. Havia um povo que orava. Sabe quantos dias eles oraram sem parar? 10 dias. De repente, veio um vento impetuoso. Esse vento está aqui nessa noite e vai te tocar. Abra o teu coração que ele vai te tocar. Deus vai te dar uma experiência no final desse culto de hoje. Veio um vento impetuoso, apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo na cabeça, e cada um falava em línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Deus vai colocar uma língua de fogo na tua boca nova, na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Deus vai te tirar da prisão, não vai ser do nada, vai ser de repente. Paulo e Silas, Atos 16, 25 a 33. Paulo e Silas oravam, cantavam e louvavam. Os demais prisioneiros da prisão escutavam. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite veio um terremoto. E de repente veio o terremoto de Deus. Vai vir um terremoto de Deus na tua vida essa semana. Mas é terremoto de poder, é terremoto de salvação, não é terremoto de destruição, é terremoto para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E os alicerces da prisão se sacudiu, soltaram-se as cadeias e todos. Eu estou sentindo que vai cair uma unção de Deus aqui poderosa nesse final de culto. Levanta a tua mão para o céu. Agradeça ao Senhor pelo tempo da espera. Eu já vou terminar essa palavra, mas eu estou sentindo o Espírito Santo aqui no meio da igreja. Levanta a tua mão para o céu. Eu vi o Senhor visitando a senhora desde o começo desse culto aqui. O Espírito Santo me manda te entregar a palavra de Cantares. O teu tempo de cantar chegou. O Senhor me mostra nessa noite liberando coisas que estavam retidas, coisas inclusive financeiras. O Senhor tirou o peso da rejeição familiar. É chegado um tempo de honra e um tempo de mudança de posição na vida da senhora. Levanta a tua mão, eu já vou terminar essa palavra, mas eu queria que você glorificasse a Deus. Entrega para Deus o que você tem, que Ele vai te dar o que você não tem. Você tem um glória a Deus para entregar, entrega um glória a Deus. Você tem um aleluia para entregar para o Senhor, entrega agora. Você tem uma língua de fogo para entregar para o Senhor. Abra a tua boca agora e entrega. Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor.
Oh, eu estou vendo um tempo de grandes liberações. O Senhor vai te colocar num novo degrau. Eu tô vendo os teus ganhos aumentando, meu irmão. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu estou sentindo uma glória de Deus caindo sobre a igreja agora. O Senhor ouviu as tuas orações. Será um tempo de respostas. Será um tempo de respostas. Será um tempo de respostas. Feche os seus olhos, glorifique ao Senhor. Eu já termino. Eu estou sentindo um fogo de Deus caindo aqui. Com licença, desculpa. Eu vi o Senhor colocando uma unção na tua vida. Ou vocês estão aqui perto, levante as mãos na direção dessa irmã que profetiza. Há uma identificação na tua vida com a história de José. Essa história fala ao teu coração e o Senhor te fala que chegou o tempo da realização dos teus sonhos. Ele vai enxugar as tuas lágrimas desta noite com milagres. Levante as tuas mãos, igreja, começa a adorar o Senhor. Eu acho que você já deveria começar a ficar em pé aí no teu lugar. Abra a tua boca que Deus vai te encher agora. Abra a tua boca que Deus vai te encher agora. Pastor, me dá 2 minutos que eu já vou te entregar o microfone. Eu estou vendo pessoas que vão ser renovadas aqui nessa noite. Abra os teus olhos, abra os teus olhos. Olhe para cá, eu já vou terminar. Eu vi caindo uma unção de Deus aqui, quebrando jugo. Não, eu acho que você não entendeu. Eu vi uma unção de Deus caindo aqui nesse final, quebrando jugo. Eu vi como se o Senhor estivesse tirando, na vida de vocês inclusive, Ele está tirando a retenção que havia. Ele está tirando a retenção que havia. E há pessoas aqui que estavam se sentindo rejeitadas, e você não estava entendendo, porque algumas situações aconteceram na tua vida. Minha irmã de blusa de você, o que você não entendeu, levante as tuas mãos. O que você não entendeu era o Senhor te levando para o teu destino. Minha irmã, o Espírito Santo está te visitando. Há uma porção nova do Espírito Santo caindo na tua vida. Queridos, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Se José não é jogado no poço, se José não é jogado no poço, ele não vai para o Egito. Se ele não vai para o Egito, o propósito não se cumpre. Eu vou terminar agora, eu preciso só te falar uma coisa. Segura só um pouquinho, pode tocar mais, só um pouquinho mais baixinho. A obra que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas não vão conseguir reconhecer você. Como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai explicar que os irmãos de José encontram ele anos depois e não reconhecem o próprio irmão? Eles não reconheceram. José reconheceu eles. Eles não. É porque quem sonha muda. Termino dizendo algo. José é um dos maiores tipos de Jesus Cristo que você pode ver em toda a Bíblia.
Um dos maiores. Um dos maiores. Assim como Jesus, José foi amado pelo pai, mas rejeitado pelos irmãos. João 1,12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, os que receberam, eles estão aqui na Unité nessa noite. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isaías vai dizer em Isaías 53, ele foi o mais rejeitado dos homens. Volto a dizer, ele é um dos maiores tipos de Cristo que você pode imaginar. Um dos maiores. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido também. Você lembra quem vendeu Jesus? Quem vendeu Jesus? Todo mundo sabe quem vendeu Jesus. Judas. Sabe quem vendeu José? O que comandou? Judá. Judá é o nome hebraico de Judas do grego. Não tem coincidência. Os irmãos de José sentiram inveja dele. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Mateus 27:18. Jesus foi para a cruz porque tiveram inveja dele. José governou aonde? Que lugar? Aonde? No Egito. José e Maria levaram Jesus para onde? Para o Egito também. Jesus começa o seu ministério com que idade? 30 anos? Com que idade José começou a governar? 30 anos também. José virou o que no Egito? Governador. Isaías 9:6. Sobre Jesus, o governo está sobre os seus ombros. E tem mais. Eu estou vendo aqui pessoas que o Senhor vai criar algo só para você. Não, você não está com a fé que eu estou. O Senhor vai criar algo só para você. Não teve governador depois de José, não teve governador antes. Faraó criou o cargo para ele. O cargo foi criado para José. Digo duas coisas e encerro. Faraó deu um novo nome para José: Zafenat Paneia, que significa sustentador da vida. Eu acho que se parece com Jesus. Aquele que disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Não é interessante? Presta atenção nisso. A lei da semeadura não falha. Jacó não enganou Isaac falando que era Esaú? Enganou, presta atenção nessa revelação. Jacó enganou Isaac falando que era Esaú, vestindo o que de Esaú? As roupas. E não é que Jacó, que enganou usando a roupa, foi enganado pela roupa de José? Vocês lembram que os irmãos de José fizeram com a túnica? Rasgaram e colocaram sangue. Eu acho que também teve alguém que teve sangue nas vestes e que foi levantado para salvar o mundo inteiro. Ore me canta, chore me randarás. Ore me canta, chore me randarás. Levante a tua mão e agradeça a Deus por essa noite. Olha, se eu tivesse mais tempo eu ia colocar a mão sobre a cabeça de cada um de vocês. Mas eu estou vendo pessoas aqui que o Senhor vai começar um novo tempo na tua vida nessa noite. Abra a tua boca, abra a tua boca. Vai, 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 agora, vai. Já é o final do culto, já está quase acabando. Já está quase acabando. O que precisar entregar, entrega tudo agora. Ore me canta, chore me andarás. Entrega tudo agora, entrega tudo agora, entrega tudo agora, entrega tudo agora. Ah, Senhor, sobre os pastores desta casa, coloca uma unção nova. Ah, sobre os adoradores dessa casa, coloca uma unção nova. Ele já fez, mas Ele vai fazer mais. Ele já fez, mas Ele vai continuar fazendo. A próxima vez que eu voltar aqui vai ter um outro testemunho. Oh, Rebecanta chora me andarás. Eu vejo o Senhor tocando nos teus sentimentos. Eu não vou ter tempo de colocar a mão sobre todos, mas o Senhor pediu para vir até você.
Começa um tempo de alegria. Você queria uma resposta, você queria um sinal de Deus, Ele está aqui. Meu Deus, eu estou sentindo um fogo aqui no meu corpo. Eu vi o Senhor visitando a tua vida. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade. Ele está cuidando de tudo. Oh meu Deus, eu sinto uma cura de Deus aqui sobre pessoas. Há uma cura no interior de irmãos aqui, uma visitação tão poderosa. Daqui 2 semanas eu vou estar aqui com o pastor Lucas. Eu vou estar aqui para receber também. Tem gente que já vai vir me falar. Tem testemunho daquele domingo. Tem uma irmã de blusa verde ali, de óculos atrás. A irmã de blusa verde ali, ó, tem testemunho em 2 semanas. Você mesma. Levanta a mão. É você. Tem testemunho em 2 semanas. Tem testemunho em 2 semanas. Profetiza isso, igreja. Agora sobre todos, profetiza que tem testemunho em 2 semanas. Aleluia.